Oi vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha, as minhas considerações de um dos livros mais diferentes, enigmáticos, envolventes, com uma narrativa muito fluida e com uma mensagem muito importante e ao mesmo tempo simples sobre a vida. Eu estou falando de nada mais nada menos do que A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, falei errado. E esse livro aqui, ele foi uma experiência sensacional e eu falei assim, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o Amor em Letras, eu preciso compartilhar isso no canal, com vocês, né, no caso. Então, bora começar essa resenha aqui, bora falar de A Biblioteca da Meia-Noite e entender um pouquinho do que se trata esse livro. Bom, o livro foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil em 2020 pela Bertrand Brasil, que é o nome da editora. Ele foi o vencedor do Goodreads Choice Awards e ele vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo todo. É do Matt Haig, como eu já tinha dito antes. E foi uma obra, assim, que eu me surpreendi demais. Eu achei que eu não fosse gostar tanto no começo, quando eu comecei a ler, porque a gente tem uma protagonista que ela tá num estado muito descontente com a vida. Tudo começa a dar errado do nada, e daí a gente tem o começo da narrativa. E a protagonista, ela se chama Nora, e ela tem 35 anos, e ela se vê num momento de muita turbulência. Ela mal fala com o irmão dela, a melhor amiga dela tá morando em outro continente. Ela perdeu o emprego e o gato dela morreu tudo no mesmo dia. E tudo isso em menos de 24 horas, na verdade. E daí ela não vê mais motivo pra ela estar viva. Porque ela teve muitas oportunidades, ela teve muitas chances de ter uma vida incrível, de ser bem-sucedida, de ser uma nadadora profissional, de ter uma banda de sucesso. E ela ia ter essa banda com o irmão dela e com outro cara, e daí ela não quis, ela tava com crise de pânico. Ela tinha rejeitado uma proposta de casamento, na verdade ela tinha aceitado a proposta, mas 2 dias antes de se casar ela desistiu do casamento, e isso daí já fazia um tempo. Daí as coisas foram acontecendo na vida dela, e ela tava assim, numa zona assim de conforto ruim, ela tinha depressão e tal, e daí nesse dia, tudo aquilo que ela tinha de estável na vida dela desmorona, e ela se vê sem chance, sem chão pra viver. Ela não quer mais viver, e daí que ela chega na Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite é como se fosse um entre-mundos, entre a vida e entre a morte. E lá é meia-noite em ponto, por isso que é a Biblioteca da Meia-Noite, e todos os livros são verdes, vários tons de verde. Eu achei muito legal isso na capa. Eu achei que a capa era assim só pra ter um contraste legal, pra ser mesmo um truque de marketing pra vender, mas tem a ver com a história, e eu achei isso sensacional. Essa capa aqui, inclusive, é muito bonita. Olhem que lindo os tons de verde. Bem bonita mesmo. Eu abri ela no unboxing aqui faz pouco tempo. E continuando a história da Nora, ela se vê então totalmente perdida e sem razão para viver, e ela vai para a Biblioteca da Meia-Noite sem nem saber. Ela tenta cometer suicídio e nesse meio tempo ela fica desacordada e ela vai para a biblioteca. Então quando ela se depara com a biblioteca, ela fica muito perdida. Ela acha que ela tá sonhando, ou que aquilo lá é tipo uma espécie de céu ou de inferno. E até que ela vê uma bibliotecária. A bibliotecária de quando ela ia para a escola, no ensino fundamental, ensino médio, que se chamava a Senhora Elme. E a bibliotecária, ela orienta a Nora sobre algumas coisas da vida dela. Mostra para Nora um livro de arrependimentos e fala que a Nora tem chances novas de viver, chances múltiplas, e que essas chances estão em cada um dos livros. E dentro desses livros, a Nora pode vislumbrar, pode viver uma vida diferente, se ela tivesse tomado uma escolha diferente da outra. E isso que permeia a história. A gente tem todo esse acontecimento da Nora tá mal, da Nora tá tendo um desgaste emocional muito grande, sem nenhuma razão pra viver, sem amor, sem carinho, sem cuidado, sem motivação. Depois que o gato dela morre, que é o último acontecimento terrível do dia dela, ela fica assim, totalmente devastada. E é legal porque a protagonista, ela fez filosofia. E por ela ter feito filosofia, a gente tem muito contato com filósofos, com física quântica, com muitas questões, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Então ela traz umas questões muito inteligentes durante a narrativa do livro e fica muito legal a história. E não é um inteligente difícil de entender, é um inteligente muito bem explicado. Então ela traz um conteúdo pro livro, ela traz a citação de um filósofo, ela traz um pensamento sobre física. E não é difícil, tá, gente? Não é falar assim, ai, física? Sério? Não, é super legal e mostra muito dessa parte de multiverso, de vários universos acontecendo ao mesmo tempo, diversas realidades. E isso é muito legal na história, muito diferente, e foi uma das coisas que me prendeu no livro. E olha, o livro ele é muito fluido, como eu falei, são 308 páginas e você lê assim super rápido. Eu li no meu clube de leitura, o Literamor, que eu tenho com a minha amiga Maju. Se você quiser entrar,
comenta aí embaixo, porque a gente vai abrir as vagas pro mês de fevereiro. Se você tá vendo isso em janeiro, você ainda tem a chance de entrar pro mês de fevereiro, tá? E eu já vou revelar lá no meu Instagram o livro que a gente vai ler em fevereiro, então você precisa tá me seguindo lá pra você ver, pra você poder acompanhar. Enfim, gente, continuando aqui que eu me desvencilhei um pouco do tema, a Nora, ela é muito inteligente. E isso deixa a narrativa muito mais profunda. As reflexões que acontecem sobre a vida, sobre as várias possibilidades de vida, sobre os arrependimentos que a gente tem, sobre viver a nossa vida, construir o nosso legado, é muito legal. E o mais legal de tudo é que quando a Nora vai para uma vida, ela vai exatamente na idade que ela tá, 35 anos, como se fosse o mesmo dia de onde ela parou, ela retoma. Só que não no mesmo horário, obviamente. Cada época é um horário diferente, mas ela ainda tem 35 anos e ela tá em estágios diferentes da vida dela. Então a gente vai vendo na narrativa do livro, no enredo, todas essas possibilidades que ela passa a enfrentar, e isso é muito legal. E ela começa a entender um pouco mais sobre ela, sobre a vida dela, e sobre o que falta, o que sobra, o que ela tem que fazer, e sobre ela decidir se ela vai morrer ou se ela vai continuar viva, porque isso é uma escolha dela. A Biblioteca da Meia-Noite, então, é uma segunda chance. É esse lugar onde ela encontra uma segunda chance em diversas vidas e nela mesma. E é muito legal toda essa jornada de autoconhecimento, e não só de autoconhecimento, de conhecer a vida, de ter noção, de se perdoar, de se permitir muitas coisas. Eu marquei algumas coisinhas aqui no livro, não vai dar pra ver muito bem porque os post-its são bem pequenos, mas eu gostaria de ler uma citaçãozinha dele pra vocês antes da gente finalizar, porque senão eu vou dar 1000 spoilers aqui, não vai mais ter graça ler o livro, né? Mas garanto pra vocês que foi uma leitura muito boa, muito fluida e que me fez pensar muito, tem muita coisa pra pensar sobre a vida nesse livro. Eu não vou ficar falando muito, que você não vai perder a graça, mas eu acho que é muito importante falar que esse livro aqui ele é muito mais do que uma história mega diferente com uma protagonista que aprende muita coisa. Ele é uma mensagem pra gente, sobre a vida da gente, nos momentos difíceis, nos momentos bons, na singularidade de cada dia, de cada momento, de cada decisão e como isso impacta posteriormente. Então, vamos lá ler esse trechinho para depois eu finalizar essa resenha que eu amei fazer porque eu amei ler esse livro. Então, gente, eu vou ler só uma citação que é de um dos meus filósofos preferidos, que é o Schopenhauer, que ela cita na página 211, que é que a compaixão é o fundamento da moralidade. E daí você vai entender isso quando você for ler. É importante ressaltar aqui que esse livro ele tem alguns gatilhos, tá? Já que a Nora ela tem todo esse problema com depressão, esse problema de estar insatisfeita com a vida, dependendo do seu estado emocional, da sua saúde mental, eu não recomendo que você leia, mas se você está precisando enxergar a vida com novos olhos, com novos ares, se você vai passar por uma experiência nova e você está com medo, ou se você quer se aventurar por alguma experiência nova, você quer tentar algo novo e você não teve coragem ainda, leia esse livro aqui, ele vai ser muito interessante para você pensar mais sobre a vida, sobre a sua família, sobre quem você é, sobre seus amigos, sobre o que você tem, sobre o que você quer ter, sobre o que você almeja. Enfim, ele é uma lição muito boa, muito importante e é um livro que eu vou guardar com muito carinho no meu coração. Foi um livro que eu dei quase 5 estrelas. Na verdade, gente, eu tô me decidindo ainda se eu vou dar 4,5 ou 5, mas eu acho que eu vou ficar com 4,5 mesmo, porque chega um momento que eu queria mais e teve alguns momentos da narrativa também que eu acho que podiam ter um desenvolvimento um pouquinho maior, que eu senti falta de algumas coisas, mas esse daqui é totalmente meu. Ainda assim, é um livro muito, muito querido, um livro muito acolhedor, um livro que com facilidade consegue mostrar, exprimir muita coisa do ser humano e que hora ou outra da nossa vida passam pela nossa cabeça, pelos nossos sentimentos, quando a gente pensa muito na vida, quando a gente pensa muito em o que a gente foi, o que a gente deveria ser, o que a gente é. E é muito legal ver isso, porque a gente se vê muitas vezes na Nora. Eu me vi muitas vezes nela. Acho que, lógico que cada pessoa tem a sua personalidade, mas ela é uma personagem que ela reflete muito a sociedade atual, a sociedade moderna. Então fica aqui a recomendação para vocês de A Biblioteca da Meia-Noite. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Dá o seu like se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu posto por aqui, quarta e sábado, às 7 horas da noite. E foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!